ele viu e acreditou. Caríssimos irmãos e irmãs, que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Se nós temos alegria de celebrarmos a nossa missa dominical, a nossa Páscoa semanal, a nossa alegria nesta Eucaristia é ainda maior, porque nós celebramos a Páscoa anual. Jesus está vivo, o Senhor ressuscitou. Meus irmãos e irmãs, a história, ao contrário do que alguns pensam, não terminou na cruz, não terminou na morte, não terminou numa cesta da paixão, mas sim no domingo da ressurreição, no domingo pascal. Nós ouvimos no sermão das 7 palavras que Jesus, do alto da cruz, em nome de toda a humanidade, ele vai gritar: meu Deus, por que me abandonastes? Por que me esquecestes? Se na sexta-feira o Senhor se sentiu esquecido, a ressurreição é prova que o Pai se lembrou. A pedra rolou, Jesus ressuscitou. A surpresa que não deveria ser surpresa, o fato que já tinha sido falado por Jesus pelo menos 3 vezes para os seus no caminho para Jerusalém: no terceiro dia eu vou ressuscitar. Quando Jesus desce com aqueles 3 amigos do alto do Monte Tabor, depois da sua transfiguração, ele disse: não conteis nada a ninguém, até que eu tenha ressuscitado dos mortos. E a Sagrada Escritura diz que os discípulos comentavam entre eles o que significava ressuscitar dos mortos. Agora, meus irmãos, nós temos o motivo do aleluia, nós temos resgatado o motivo do hosana. O Senhor está vivo, o sepulcro não pôde detê-lo, a pedra não pôde detê-lo, a morte não pôde detê-lo. Ó morte, onde está a tua vitória? O Senhor ressuscitou por mim, o Senhor ressuscitou por você, o Senhor ressuscitou pela nossa igreja. São Paulo vai dizer: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Mas Cristo ressuscitou, primícia de todos os que morreram. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho da Santa Missa resgata uma mulher que teve a sua vida transformada pelo Senhor, e até morto ele continua Senhor. Miriam de Magdala, Maria Madalena. Quem ama quer estar perto, quem ama quer ficar junto. Maria Madalena não consegue dormir, ela tem ânsia para estar perto daquele que salvou o seu coração, daquele que reconstruiu a sua história, daquele que lhe devolveu esperança. E a palavra vai dizer que no primeiro dia da semana, o dia do Senhor. Qual é o primeiro dia da semana?
domingo. A palavra domingo vem do latim domenica, que é a junção de duas palavras, dies domini. Dies é dia, domini do Senhor. Senhor é dominus, domini do Senhor. Domingo é o dia do Senhor. O cristão, ele é dominical. O judeu guarda o sábado, o cristão guarda o domingo. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Maria vai ao túmulo no primeiro dia da semana. Jesus aparece para Madalena no primeiro dia da semana. Jesus aparece aos discípulos de Emaús no primeiro dia da semana. Quando Jesus come um pedacinho de peixe, porque os discípulos acharam que ele era um fantasma, foi no primeiro dia da semana. A pesca milagrosa, com Jesus ressuscitado no mar de Tiberíades, ou lago de Genezaré, foi no primeiro dia da semana. Quando ele olha para Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas, era o primeiro dia da semana. Jesus sobe ao céu, a ascensão, no primeiro dia da semana. Pentecostes, daqui a 50 dias, o Espírito desce no primeiro dia da semana. No livro de Atos, os discípulos se reuniam para partir o pão, para celebrar a palavra no primeiro dia da semana. A partir da ressurreição de Cristo, tudo acontece no primeiro dia da semana. Domingo é o dia do Senhor. Quem guarda o sábado é o judeu. O cristão, ele guarda o domingo. Eis que eu faço novas todas as coisas. E o nosso dia passou a ser o primeiro. Ao mesmo tempo que o nosso dia é o primeiro, eu posso dizer que ele é o oitavo dia. Deus fez o mundo em 6 dias, e ele descansa no 7º. Você não acha que Deus fica cansado, mas Deus descansa para mostrar ao homem que nós também precisamos descansar. 6 dias, ele descansa no 7º. No dia seguinte, é o primeiro dia da semana, mas eu posso dizer que é o 8º dia da nova criação. Ao mesmo tempo que a ressurreição de Cristo acontece no primeiro dia, ele acontece no 8º dia. O primeiro com o 8º se coincidem, daí o ciclo da redenção. É por isso que a pia batismal, aquele lado interno, ela terá 8 cantos. Os 7 dias da criação, os 6 da criação, o dia do descanso, e a outra ponta, que forma 8, é a ressurreição de Cristo. O primeiro dia, o 8º dia. E neste dia, Maria Madalena vai ao túmulo de Jesus. Ainda de madrugada, quando estava escuro. Quando João diz de madrugada, é porque ela estava velando o Senhor. Ela passou aquela madrugada em vigília. E a escuridão, eu não sei se é escuridão por ausência de sol, ou por ausência de lua. E eu não sei se você já olhou, toda Páscoa é lua cheia. Então não sei se é essa escuridão, mas a escuridão que João se refere é muito mais uma escuridão dentro de nós do que uma escuridão fora de nós. A escuridão da morte do Senhor, a escuridão da solidão, a escuridão do sofrimento, a escuridão da depressão, a escuridão dos vícios, a escuridão do pecado. Assim como Maria Madalena busca o sentido da sua alegria, que era o Senhor, o ser humano continua buscando o sentido
da sua alegria, aquilo que lhe faz verdadeiramente feliz. Nós sabemos onde está a verdadeira felicidade: em Jesus, vivo e ressuscitado. Quantas e quantas pessoas se perdem nos vícios, no álcool, na droga, no cigarro, na prostituição, na promiscuidade, no materialismo, no adultério. São pessoas que estão perdidas. Elas estão procurando algo nesta vida que as faça feliz, mas elas ainda não conhecem Jesus vivo e ressuscitado. E por isso que a alegria de muitos está num pedaço de carne, está num copo de cerveja, está num sexo rápido, está numa roupa cara, porque a alma humana anseia pelo eterno. E quando nós não conhecemos o eterno, nós nos perdemos aqui nas coisas passageiras. Então toda busca por prazer, por dinheiro, por sexo, por posição, é uma busca de felicidade. E esta felicidade nós só encontraremos em Jesus. Jesus é a razão da nossa felicidade. É Ele quem faz novas todas as coisas. É Ele quem retira o homem do poço da lama e nos resgata pelo seu sacrifício do alto da cruz. Jesus não morreu em vão. Ele morreu para que tivéssemos vida e vida plena. Ele é o nosso amigo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Amai-vos uns aos outros. Meus irmãos e irmãs, nós não podemos levar uma vida pequena, uma vida triste, uma vida abafada. Quando nós conhecemos verdadeiramente Jesus Cristo, Ele renova a nossa história, Ele renova a nossa mente, Ele renova o que pensamos, Ele renova o que sentimos, Ele renova o que vivemos, e nós temos uma vida nova, porque a ressurreição de Cristo é um prelúdio da nossa ressurreição, porque nós já podemos experimentar agora a vitória de Cristo sobre a cruz, a vitória de Cristo sobre o túmulo, a vitória de Cristo sobre a morte. Se com Ele vivermos, com Ele reinaremos. Se o Senhor ressuscitou, é porque nós haveremos de ressuscitar com Ele. Não podemos apequenar a nossa vida. Não podemos abafar os nossos sonhos. Não podemos viver uma vida triste, abatida, cabisbaixa, porque o nosso peso vale ouro, porque a nossa vida é valiosa. Eu não sei quanto eu custo, eu não sei quanto você vale, mas tanto eu como você, nós valemos muito. O nosso preço custou o sangue de Cristo. Aquele que vive a ressurreição não aceita ter uma vida longe do verdadeiro autor da própria vida. Aquele que é capaz de me renovar por fora e principalmente por dentro. Conta-se, meus irmãos e irmãs, que numa aldeia europeia, no século XV, século XVI, havia na praça central da cidade uma estátua em tamanho natural, maciça, feita de ouro. Aquela estátua era do fundador daquela vila.
Ele deixou os códigos, ele deixou o modo como a sociedade se organizaria, nas escolas ensinavam os seus valores. Então ele era um herói, porque ele fundou aquele vilarejo. Poucas décadas depois, os bárbaros vieram naquela região saqueando tudo, roubando tudo, levando tudo. E aquela vila estava no caminho dos bárbaros. E onde eles passavam, matavam, levavam mulheres e crianças como escravos, matavam os homens e principalmente roubavam toda a comida, todo o vinho e levava tudo que era precioso, tudo que era valioso. Aquela cidade, aquela pequena vila se reuniu e disse: a primeira coisa que eles vão levar será essa estátua de ouro. Então alguém teve uma ideia: vamos pegar barro, vamos cobrir esta imagem de barro, porque o barro pouco vale, ninguém vai brigar por barro. E assim eles fizeram, cobriram aquela estátua de barro, fizeram o detalhe do olho, da boca, dos dedos, ficou perfeita. O sol secou aquilo, quem podia correu para a floresta, escondeu nas grutas, e os bárbaros chegaram naquela vila, incendiaram algumas cabanas, roubaram o que foi possível roubar, mas ninguém nem olhou para aquela estátua enorme de barro. Barro não tem valor, barro não se vende, barro ninguém briga. E eles continuaram o caminho. Quando os bárbaros sumiram no horizonte, aquela vila se reuniu, viram o que tinha acontecido e reergueram aquela vila. Porém, alguém teve uma ideia: não vamos ainda tirar o barro desta estátua, pode ser que os bárbaros voltem. E assim foi feito. E aquilo ficou uma semana, aquilo ficou um ano, aquilo ficou tanto tempo, que as pessoas que sabiam que aquela imagem de barro era de ouro, elas foram envelhecendo, elas foram morrendo, foram chegando crianças, adolescentes, jovens, e eles não conheciam a história. E aquela imagem, aquela estátua, ficou sendo verdadeiramente de barro. Décadas depois, aquela vila resolveu reformar aquela praça central. Era encontro da família, era encontro dos namorados, era como se fosse o cartão postal daquela vila, que já era um pequeno vilarejo, uma pré-cidade europeia. E deram uma ideia de reformar aquele balaústre, aquela pilastra onde se encontrava a estátua. Então tinham que tirar a estátua para fazer novamente aquela coluna. Quando eles deitam a estátua, eles veem que ela tem uma rachadura de fora a fora, pegando o rosto e chegando aos pés. Barro geralmente racha, eles não deram grande atenção. Porém, quando levava aquela estátua pesada, o sol bateu naquela fresta, e ali saíram raios dourados, e eles não entenderam, começaram a tirar o barro, e a grande surpresa de todos, aquela estátua, que valia tão pouco, olhando a matéria, eles descobriram que ali estava a perdida estátua do fundador daquela vila. Retiraram o barro, a estátua voltou a ter o seu brilho, voltou a ter o seu valor, e ela foi colocada no centro da vila. Queridos irmãos e irmãs, esta parábola, esta analogia,
ela nos traz um sentido profundo do que é a Páscoa. À medida que nós vamos vivendo com os nossos problemas, com as nossas doenças, com os nossos pecados, com as nossas escolhas erradas, é como se nós fôssemos perdendo o brilho, é como se nós fôssemos perdendo o valor. Aí nós começamos a acreditar: a minha vida não vale nada, a minha família não vale nada, o meu casamento não vale nada, esta vida não vale nada, a fé não vale nada. E pela ressurreição de Cristo, nós somos convidados a sairmos deste túmulo, a sairmos desta casca e nos revelarmos verdadeiramente quem somos. Nós valemos o nosso peso em ouro. Você é muito valioso para Deus. Ele enviou seu Filho único para que todo aquele que creia não pereça, mas tenha vida eterna. Quantas e quantas pessoas, meus irmãos, nesses últimos tempos, estão tirando a própria vida. Nos últimos 5 anos, suicidaram mais pessoas do que a humanidade na sua história, porque as pessoas não conhecem aquele que nos dá o verdadeiro valor, aquele que nos concede a verdadeira vida, Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. Quantos de nós vivemos como mendigos, olhando apenas o barro que está fora de nós, e nós não olhamos a riqueza que está dentro de nós? São Paulo vai dizer algo parecido com isso. Nós trazemos este tesouro em vasos de barro. São Paulo sabe: eu não valho muita coisa, mas aquele que está em mim é valioso. Eu trago em mim um tesouro de Deus, eu trago Deus dentro de mim, eu sou o templo do Espírito Santo. Mas não se esqueçam, meus irmãos, a ressurreição, ela é uma ação partilhada da Santíssima Trindade, e que requer o nosso esforço pessoal para vivermos a nossa Páscoa pessoal. Eu posso dizer assim, quem ensina isso é São Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica. Ele vai dizer assim: 3 enunciados. Deus Pai ressuscitou Jesus, seu Filho. Está certo? A ressurreição é uma obra do Criador. Mas eu posso dizer, aí o segundo enunciado, Jesus Cristo ressuscitou. Eu também posso dizer, no primeiro enunciado, o ativo é o Pai. Jesus é ressuscitado pelo Pai. No segundo enunciado, Jesus é que ressuscita. E São Tomás vai dizer que existe um terceiro enunciado. Deus Pai ressuscitou Jesus no poder do Espírito Santo. O Espírito que Jesus entrega para o Pai, do alto da cruz, este Espírito que ressuscita Jesus com corpo glorioso. O Pai ressuscitou seu Filho, Jesus ressuscitou, no poder do Espírito, o Filho foi ressuscitado. Maria Madalena, quando ela chega ao túmulo, ela viu que a pedra tinha sido retirada. Para Jesus ressuscitar, a pedra teve que rolar. Para que nós ressuscitemos neste domingo pascal, para que a luz entre no nosso coração, para que o nosso batismo seja reafirmado, confirmado, testemunhado e vivido, é preciso que pedras rolem. A pedra rolou, Jesus ressuscitou. Qual a pedra que precisa rolar da nossa vida para que nós ressuscitemos? Porque se você ficar do mesmo jeito, se você viver do mesmo jeito, se você repetir as mesmas coisas, você vai celebrar uma Páscoa fora de você.
mas você não sentirá a vida de Cristo dentro de você. Quando Jesus vai na casa de Marta e Maria, que choram a perda de Lázaro, Jesus pergunta: onde o colocastes? Vim de ver, Senhor. Quando Jesus chega, ele vê o túmulo e ele vai dizer: tire a pedra. Mas, Senhor, já tem 4 dias que ele morreu, ele já está cheirando mal. Tirem a pedra. E eles rolam a pedra e Jesus chama: Lázaro, vem para fora. Meus irmãos e irmãs, nós não podemos ressuscitar ninguém, mas nós podemos rolar a pedra de muitos túmulos, porque Jesus nos chama pelo nome, mas a pedra, quem tem que rolar somos nós. O Senhor tem o poder de dar a vida, mas nós precisamos rolar a pedra. Chega de preguiça espiritual. Nós estamos nesse período de isolamento social, de quarentena, nesta carreata do Santíssimo Sacramento. Eu ouvi muitas vezes as pessoas gritando e chorando: padre, eu estou com saudade de missa. Padre, eu estou com saudade da igreja. Padre, eu estou com saudade da comunhão. Padre, eu quero ir celebrar. Esta saudade de Cristo me leva a celebrar mais profundamente a fé pascal. Não para todos, mas muitas pessoas só dão valor quando nós perdemos. Eu tenho certeza, meus irmãos e irmãs, que passando esta fase, para a honra e glória de Jesus, vai passar. Até lá, prevenção e oração. Mas o dia que passar, imagina como serão as nossas primeiras missas. Imagina como será a sua comunhão depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses sem receber a Eucaristia. Nós seremos católicos mais fervorosos, nós seremos cristãos mais incendiados pelo fogo do Espírito, porque nós provamos a falta. Nós, brasileiros, não conhecemos guerra, e a maioria da população nunca passou fome. O contrário, quando você vai para a Europa, quando você vai para o Oriente. Quando eu fui numa missão em Portugal, eu fiquei na casa de um casal de idoso, e eles me acolheram muito bem. Cheguei à noite, tinha uma sopa, carne, um arroz típico deles, e o Senhor me perguntou assim: padre, que horas o senhor quer o pequeno almoço? O pequeno almoço deles é o café da manhã para nós, né? Quando tu queres pequeno almoço? Eu falei: 8 da manhã. 8 da manhã. O que tu queres? Eu falei assim: como assim? O que tu queres? Eu falei assim: o que o senhor tem? Café. Eu falei: eu bebo café. Ele me perguntou: quantas xícaras? Eu falei: 1. Queres leite? Eu falei: aceito. Quantas xícaras? Eu falei: 2. Queres pão? Eu falei: aceito. Quantos? Eu falei: 1. Queres fruta? Se tiver meio mamão, terás meio mamão. Mais alguma coisa? Eu falei: não, está um bom café da manhã, eu não como tanto, tá bom. Eu achei muito estranho, porque para nós, e quando eu falo nós, eu estou falando dos mineiros, você recebe uma pessoa em casa para um café, a mesa come 40. É bolo, é rosca, é rosquinha, é milho, é queijo, é café, é leite, é suco, é refrigerante. E eu, claro, não perguntei para ele, mas eu perguntei para aqueles que me levaram para esta missão em Portugal. Eu disse assim, quando eu estava só com eles, indo celebrar na igreja de 2 paredes, e eu perguntava assim: interessante, o senhor, ele se chama David e senhora Natália, senhor David e senhora Natália, eles que me acolhem
quando eu vou a Portugal. E eu perguntava então para este casal de missionários, por que ele perguntou para mim o que eu queria de café, e perguntou exatamente a quantidade de café, de leite, de pão. Aí ele me disse assim: Padre Christian, é porque a maioria dos brasileiros não sabe o que é guerra e não sabe o que é fome. O povo daqui sabe o valor que tem um pão, o valor que tem uma banana, o valor que tem uma xícara de leite, porque eles já passaram época que nem isso tinha. Se o senhor falar com eles, eu quero 10 xícaras de café, 20 pães, 4 mamões, pode comer tudo, eles não ligam. Mas não pode jogar comida fora, não pode sobrar no prato. Por que eles valorizam tanto? Porque já faltou. Para nós cristãos católicos, esta Semana Santa, aí da sua casa, e para mim como padre, como eu melhorei como sacerdote, numa igreja enorme, que nós estamos lutando para construí-la, todos os dias vazia, tirando, claro, a pequena equipe que nos ajuda. O Senhor também trabalha aí. Nós vamos voltar diferentes para as nossas igrejas. E aqui eu quero até falar algo que vocês vão ver depois. A igreja católica será outra depois dessa quarentena. As nossas paróquias serão outras depois dessa quarentena. As nossas missas serão celebradas com mais fé depois desse isolamento social. A nossa comunidade Frei Galvão nunca mais será a mesma. Pelo olhar dos nossos fiéis, pelos joelhos dobrados, pelos braços levantados, pelos balões que enfeitavam, pelos papéis que caíam, pelos foguetes que estouraram, o povo mudou para melhor. Estamos com saudade de Jesus, estamos com saudades da igreja. Então é preciso mudar para melhor, valorizar o Cristo vivo e ressuscitado. Rolemos a pedra. E o final da história é que a saudade levou Pedro e o outro discípulo ao túmulo. Imagina, meus irmãos, o dia que aí na sua paróquia, o dia que aqui no Frei Galvão abrimos todas as portas para celebrarmos a primeira missa juntos de novo. Tem que fazer festa, gente, porque as pessoas virão correndo para a Eucaristia, para receber o pão da palavra. Assim foi com Pedro e foi com João. E permita-me encerrar esta reflexão pedindo que você tenha muita paciência no amor. Nem todas as pessoas chegam a Jesus juntas. Tem gente que é mais devagar. Você que é católico de missa, você que já conhece Jesus Cristo, você que tem intimidade com a palavra, você vai rápido, você celebra, você reza, você canta, você se emociona. Mas tem gente da sua família, está lá atrás ainda na fé, ó. Você quase não está vendo. Saíram então Pedro e o outro discípulo ao túmulo. Os dois corriam juntos. Como família corremos juntos. Mas a leitura vai dizer que quem ama chega primeiro. O discípulo amado chegou primeiro. Mas aqui eu quero dizer a você: não desista da sua família, porque pouco tempo depois Pedro chega. Pedro entra, Pedro vê, Pedro crê. A sua família se voltará para o Senhor, o teu marido se voltará para o Senhor, os teus filhos se voltarão para o Senhor. Mas você precisa ser esse discípulo amado que vai e que mostra o caminho, e que olha, e que crê, e que professa, e que alegra, e que vive, e que testemunha. Meus irmãos e irmãs, o que adiantaria Jesus ter nascido e não ter uma família? O que adiantaria
Jesus ter uma família e não crescer como homem? O que adiantaria Jesus crescer como homem e não vencer o demônio no deserto? O que adiantaria Jesus vencer Satanás no deserto e não sair pregando o reino de Deus? O que adiantaria as palavras de Jesus se não fossem os milagres atestando que ele era o Filho de Deus? O que adiantaria os milagres se esses não trouxessem para Jesus os seus discípulos, as multidões? E o que adiantaria as multidões se elas não experimentassem o amor de Cristo Jesus? O que adiantaria o amor de Cristo se esse não o levasse à cruz por amor? O que adiantaria Jesus morrer na cruz e não ressuscitar? O que adiantaria o Senhor ressuscitar e não ser reconhecido? E finalizo. O que adiantaria o Senhor ser reconhecido e não ser testemunhado? É o testemunho que arrasta. Maria Madalena, Miriam de Magdala, quando ela vê o túmulo, ela sai correndo e ela vai dizer para os discípulos: retirar o Senhor do sepulcro. Os discípulos, eles vêm, depois eles voltam e Maria permanece. O evangelho para, mas Maria permanece. E ela escuta: mulher, por que choras? Ela olha para trás, é Jesus. Ela vai dizer: se fosse tu que retiraste o meu Senhor, fala onde colocou que eu vou buscar. E ele diz para ela carinhosamente: Miriam, Maria. Ele não fala Maria Madalena. Madalena passou, Magdala passou, é uma nova mulher. Ele vai dizer para ela: não me retenhas, vá e anuncie para os discípulos que eles não saiam da Galileia. E Maria volta alegre: eu vi o Senhor, Ele ressuscitou. É isso que nós precisamos, que cada cristão, que cada católico saia por este mundo, através da internet. Nós estamos nos conectando esses dias muito por aí, no seu Face, no seu Instagram, no seu WhatsApp. Divulgue a boa notícia: o Senhor ressuscitou. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Que esta palavra encontre no seu coração uma terra boa, e que esta semente desta pregação possa germinar, crescer, florir e frutificar 30, 60, 100 frutos por um. Nós somos irmãos e irmãs da Igreja da Ressurreição. Nós somos irmãos e irmãs, uma comunidade pascal. Levemos ao mundo a alegria que o mundo ainda não conhece. E se tem muita gente boa fazendo coisa ruim, se tem muita gente boa nos vícios, é porque faltam hoje outras Marias Madalenas que corram pelas ruas anunciando a boa nova. A pedra rolou, Jesus ressuscitou. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos.